girl. Boa noite para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na Band. Viva a alegria e o prazer de estar aqui novamente com você. Ao meu lado, Denilson. Tudo bem, Denilson? E daqui a pouquinho a bola rola na Copa Caixa Internacional de Seleções. Aí você tem imagens da Arena da Amazônia. Já já a bola rolando para Brasil e Rússia. É o segundo jogo da seleção brasileira. A seleção brasileira começou muito bem, vencendo 6-0 a Costa Rica. E agora há pouco tivemos o primeiro jogo deste domingo em Manaus. A vitória da Itália 3-0 em cima da Costa Rica. Então, se o Brasil vencer hoje, praticamente garante a sua vaga e aí pode até empatar com a Itália na próxima quarta-feira, que vai passar para a decisão com a vantagem de poder empatar. Denilson, o que a gente pode esperar desse jogo? Tá quente, 28 graus é a temperatura ambiente lá em Manaus. A seleção russa já sentiu no primeiro jogo contra a Itália, deve ter também, além da seleção brasileira, esse adversário do clima. Bom, primeiro uma ótima tarde a todos, um abraço, Theo. A expectativa é boa com a seleção brasileira, é um bom momento para a Emily, que está chegando agora, conhecer melhor as suas jogadoras. O primeiro jogo ela manteve a base já do que vinha fazendo o Vadão. Somente a Mônica, a zagueira, né, que jogou as Olimpíadas como titular, ao lado da Rafael, que para mim é a grande jogadora dessa seleção, muito talentosa. Mas o Brasil continua jogando da mesma forma, muita posse de bola. Só faltou adiantar um pouco mais a marcação, porque a Costa Rica é um time muito limitado. A Rússia, devido a esse fator da temperatura, pode sentir bastante e o Brasil pode tirar proveito dessa situação. Então, sem perder tempo, vamos conhecer as duas seleções. Vamos para as escalações de Rússia e também do Brasil. E quem traz as escalações para a gente é ele, o Pensador. Boa noite para você ainda. Boa tarde, Nivaldo Decilo. Diga, Theo, boa tarde para você, para o Denilson, amigo ligado na Band em todo o Brasil. Pois é, as duas seleções já escaladas, a Rússia precisa muito do resultado. O Brasil, com uma vitória simples, vai para a final do torneio internacional. A parada é difícil para as russas. O time do Brasil é o mesmo que venceu na estreia e eu vou começar com as russas. Vamos lá, a escalação da Rússia é a seguinte: 21, Grichenko é a goleira. 4, Sheikina, lateral direito. 2 zagueiras, Belomitseva, 13, Koshnikova, 3. Na ala esquerda, Ziastinova. O meio-campo tem 2 jogadoras volantes, Makarenko, 8, Pozdeva, 16. 2 jogadoras aí no volantes. Aí tem a 23, Morozova, a 20, Chernomirdina, a 17, Pantukina e lá na frente só uma atacante, a Shopneva. A treinadora é a Helena Fomina. Seleção brasileira da Emily Lima, que está começando um trabalho à frente do Brasil, repete a escalação da estreia: 1, Bárbara, 2, Fabiana, 3, Bruna Benites, 4, Rafaele, meia dúzia, Tamires. O meio-campo tem Thaísa, 5, 8, Formiga e 17, Andressinha. São 3 atacantes, 7, Debinha, 19, Gabi e 11, Beatriz. Essa é a seleção brasileira. Theo José. Ok, quem apita o jogo é a Regildênia Moura, 42 anos de idade, ela é FIFA desde 2012, vai ser auxiliada pelo Emerson Carvalho e pelo Eduardo da Cruz. A Arena da Amazônia tem capacidade para 42.374 torcedores. Esse estádio, essa arena, construída em 2014. Aí você vê a comissão técnica da seleção brasileira. Você observou ali a Emily Lima, 36 anos de idade. Ela que também tem cidadania portuguesa. Ela que chegou a jogar um torneio de Algarve pela seleção portuguesa. Está ali, ó, tomando água. Ela que foi jogadora. Aí depois teve uma contusão, acabou encerrando a sua carreira no Napoli da Itália. Jogou muito tempo na Espanha, não ganhava tanto naquela época na Espanha. Ela jogava de dia e depois à tarde, treinava de manhã e à tarde ela trabalhava em uma madeireira, né? Um local onde se fazia móveis, e agora é a técnica da seleção, vem para o seu segundo jogo à frente da seleção brasileira, vem substituindo o Vadão que esteve em 2 Copas internacionais, esteve em uma em Brasília e na última disputada em Natal. Aliás, esta é a 8ª edição da Copa Internacional, da Copa Caixa Internacional de Seleções. Nós tivemos 4 edições em São Paulo,
2 vezes em Brasília e ainda uma vez em Natal, e a primeira vez que acontece em Manaus. O Brasil, em 7 edições disputadas, tem 6 títulos, perdeu apenas em 2010 para a seleção canadense. Aí você vê o público que vai chegando à Arena da Amazônia. Tivemos a abertura na última quarta-feira, quando o Brasil venceu a Costa Rica por 6-0 e a seleção italiana venceu a Rússia por 3-0. Hoje já tivemos um jogo, quando a seleção italiana venceu por 3-0 a seleção da Costa Rica. Com este resultado, a Costa Rica já está fora. E hoje a Rússia precisa da vitória para continuar tendo chance de chegar à decisão. Se o Brasil vencer, aí já vamos ter então definidas as 2 seleções que vão disputar o título no outro domingo, Brasil e Itália. E na quarta-feira vão se enfrentar Brasil e Itália, ainda pela fase de classificação, mas aí valendo a primeira colocação. E o primeiro colocado nessa fase de jogos entre os 4 times vai para a final no outro domingo, com a possibilidade de empatar e ficar com o título. A temperatura neste momento em Manaus é de 28 graus. Existe a possibilidade de chuva de 70% durante o jogo. Ficamos na expectativa das subidas de Rússia e Brasil. Ali você já vê lá atrás a arbitragem, a Regildênia Moura com Emerson Carvalho e o Eduardo da Cruz, Nivaldo Drecedo. Algumas componentes da arbitragem estavam trabalhando no primeiro jogo, então as 2 equipes já estão perfiladas, ainda está faltando completar aí o quarteto da arbitragem, porque tem o 4º árbitro, para que as 2 seleções possam entrar em campo. Tudo pronto, o Brasil sendo puxado aí pela capitã Bruna Benites, agora vai. Ali você vê o posicionamento, a gente fica na espera de Brasil e Rússia para a subida para o gramado. Vem a bandeira da FIFA. Subindo ali a Bruna, ela chega, ganha a condição de titular, deixando a Mônica na reserva e chega como capitã da equipe do Brasil. Passando também a Formiga que tem a intenção de se despedir da seleção brasileira nesta Copa Caixa de Seleções Internacional, mas aí existe uma história da Emily Lima, conversar com ela para ela permanecer na seleção brasileira. Daqui a pouquinho eu peço a opinião do Denilson. Eu particularmente acho que uma jogadora de 38 anos de idade não vai chegar nos próximos Jogos Olímpicos com 42 anos de idade. Então que já comece uma renovação na seleção brasileira, mas depois dos hinos eu quero também a opinião do Denilson sobre isso. A execução do hino nacional brasileiro. E Denilson, 2 pontos para você. Segundo o que eu disse com relação à Formiga, se seria realmente o momento da Formiga se encerrar o ciclo dela na seleção brasileira. E depois, essa modificação fica clara agora que a Bruna ganhou a posição titular na seleção brasileira, está como capitã. A Mônica, que chegou em cima da hora, não participou do jogo da quarta-feira, fica no banco de reservas mais uma vez hoje. Exatamente, ela jogou o primeiro jogo, a Bruna, né? Passa a ser aí, pelo menos nesses 2 primeiros jogos, a jogadora de confiança da Emily, que a gente vê na imagem. A Mônica é uma ótima jogadora, até tem condições, e já provou isso, de ser titular da seleção brasileira feminina. Era titular indiscutível sob o comando do Vadão, e agora perde o lugar. Mas é aquela situação, a Emily chegando agora, conhecendo as suas jogadoras, ganhar a confiança dessas jogadoras, que é o mais importante. Não consegui ainda detectar a diferença de trabalho de Vadão para Emily. E a Formiga, lógico que você precisa ter capacidade para assumir um cargo na CBF. Experiência ela tem de sobra e seria muito legal vê-la trabalhar na seleção feminina. Nós não temos nesta seleção brasileira a Andressa Alves, que ontem esteve com a equipe de Barcelona, num jogo que aconteceu no Vicente Calderón, com um público de quase 15 mil pessoas, quando o Atlético Madrid venceu o Barcelona da Andressa Alves. Não tem também a Érica e a Cristiane, as 2 que jogam pelo PSG, ainda estão jogando no Campeonato Francês e também na Liga dos Campeões. E não tem a Marta que pediu dispensa da seleção brasileira neste torneio, na Copa Caixa Internacional de Seleções. Ali você vê a capitã da equipe brasileira, a Bruna, né? A Bruna passa a ser a capitã da equipe brasileira, Bruna Benites, ela que joga no futebol da Noruega. E aí você vê a arbitragem, que vai ser da Regildênia. Nós temos na seleção brasileira a Gabi com 2 gols marcados,
como também a Beatriz, a Bia, com 2 gols marcados. E a gente vê ali, ó, uma cena diferente, né? Geralmente as jogadoras titulares fazem essa corrente no meio do gramado, mas as jogadoras da Rússia vieram para o banco e ali uma corrente, todas as jogadoras, as reservas também e a comissão técnica. Tudo praticamente pronto, a bola vai rolar para Brasil e Rússia. É o segundo jogo da seleção brasileira nesta Copa Caixa de Seleções. O Inter já caiu! O Inter já caiu! A bola da Copa Caixa é topper e vai rolar agora para Brasil e Rússia. Tá aí a bela bola da Copa Caixa, que daqui a pouquinho vai estar em movimento na Arena da Amazônia para o segundo jogo da seleção brasileira. A seleção brasileira já tentando garantir a sua classificação nesta segunda rodada e chegar com vantagem na quarta-feira contra a seleção da Itália. Olha aí os seus 2 cronômetros, a Regildênia Moura vai apitar a saída de bola com a seleção da Rússia. Começa a rolar a emoção no campo da Band. Partiu. É o segundo jogo entre Brasil e Rússia. É o segundo jogo do Brasil, é o segundo jogo da Rússia. Bárbara já abre o jogo aqui do outro lado, sai jogando a Rafaele. Segura a bola a Rafaele. Tenta invadir o campo da seleção da Rússia. A recuperação de bola é russa. Já vai se mandando, botando na frente a Shoshineva. Trabalha no campo do Brasil o time da Rússia. São os primeiros movimentos para você. Já vem de novo a seleção brasileira. É a primeira tentativa da seleção brasileira. Aperta na marcação lá do outro lado a Ana. Recuperação do Brasil. Bota a velocidade o Brasil. Vai se mandando o cruzamento feito, o corte da zaga. O cruzamento foi feito pela Tamires. Margarita. Gira a Margarita, chama a Shoshineva. O corte feito por baixo. Quem chegou por ali foi a Formiga. A posse de bola da Dária. Abre o jogo, tenta subir a seleção da Rússia. Ana Kozinkova. Já fez o toque para Elvira. Estou usando os primeiros nomes das jogadoras da Rússia, porque fica bem mais fácil, já que ninguém conhece esse time da Rússia mesmo. Tatiana. Já fez o toque à frente, o arremesso lateral para a seleção brasileira. No primeiro jogo, Theo, a seleção brasileira demorou a entender que os lados do campo seria a forma melhor de chegar, né, ao gol da Costa Rica. Costa Rica jogava muito fechado e tanto a Tamires quanto a Fabiana se destacaram muito na partida porque entenderam que pelos lados do campo chegariam ao gol da Costa Rica. Hoje é uma boa oportunidade também para aproveitar os lados do campo. Ali a tentativa da Formiga, a falta em cima da Formiga e você vê a torcida aí gritando Formiga, Formiga, Formiga. Já toca a bola a seleção brasileira com a Gabi. Mais atrás fica com a Fabiana. Levanta a cabeça a Fabiana e vai chamando a Rafaele. Ela que atua no futebol chinês, no Changchun. Segura a bola a Rafaele, tem liberdade até aí. Já faz o toque à frente para Andressinha, que joga no Houston Dash dos Estados Unidos. Chamando lá do outro lado a Tamires, que joga no Fortuna da Dinamarca. Sai o lançamento, o corte foi feito pela Ana Kozinkova. E arremesso lateral para o time do Brasil. É apenas o início do jogo, vamos chegando aos 3 minutos. Ali você está vendo a Fabiana, faz o giro. Margarita. Vai embora a Margarita, fez o giro. Levantou a cabeça, estava impedido. A marcação do Emerson Carvalho, a posse de bola para a seleção brasileira. Nivaldo, você que está acompanhando os treinamentos do Brasil aí em Manaus, todos os dias está acompanhando os treinamentos do Brasil. Você sentiu alguma diferença na forma de trabalhar a Emily Lima com relação ao que tinha o trabalho do Vadão? Olha, Theo, principalmente a liberdade que ela dá e pede para as alas, para as laterais. A Tamires de um lado e a Fabiana do outro. Ela quer explorar muito as pontas e ela quer que as laterais se transformem em alas. Tanto que isso, no primeiro jogo, funcionou muito bem. Ela trabalha exaustivamente essas jogadas nos treinos.
todos os treinos que a gente acompanhou, esse mesmo estilo de jogada. Posicionamento de defesa também, mas fundamentalmente é o ataque. Ela quer dar mais liberdade para as jogadoras brasileiras. Tentava o lançamento a Bia, a recuperação feita lá do outro lado pela Ana Koznikova. A bola com a goleira, já roubou essa bola, vai chegando o Brasil. É um bom momento, sai o cruzamento errado da Fabiana. E a bola vai ficando com a goleira Iulia. Você tá vendo aí a bobeira, ó. Acreditou a Fabiana, veio lá da lateral, conseguiu ganhar essa bola, mas aí o cruzamento não foi legal, Denilson. Mas as jogadoras já começam a jogar mais no campo do adversário. O Desfilo trouxe a informação de jogar pelos lados do campo. Realmente o Brasil tem uma força e com qualidade das duas laterais, Fabiana e Tamires, e aproveitaram muito isso no primeiro jogo contra a Costa Rica. A Bia, que é a jogadora mais ofensiva, quando ela consegue recuar um pouquinho e partir de frente com as suas adversárias, é muito difícil pará-la porque ela tem muita força. Essa é a Bruna, chamando do outro lado da Fabi. Outra vez com a Bruna. Faz o toque mais atrás com a Bárbara. É a primeira vez que eu vejo a Bárbara saindo com os pés fora da área nos jogos em que eu já trabalhei com a Bárbara de goleira. Agora a Bárbara não é jogadora para isso também não. Ela não tem essa habilidade nos pés não. Não sei se é uma determinação da Emily Lima, mas isso não é para a Bárbara. A tentativa à frente, vai subindo a Bebinha. Luta pela bola Bebinha e ganha o escanteio. A posse de bola é para a seleção brasileira, passamos de 5 minutos. Daí um detalhe para você, a Bárbara. 28 anos, 1,71 de altura. Ainda faz parte da seleção permanente. E fica a grande interrogação se a seleção permanente vai continuar no próximo ano, já que vamos ter uma mudança grande com relação ao futebol feminino de clubes no ano que vem. Nós vamos ter séries A e B, um campeonato brasileiro mais longo, um campeonato com uma premiação definida, com uma ajuda de custo definida para as equipes. Então a gente não sabe se a Confederação Brasileira vai continuar com a seleção permanente. Porque na verdade, neste momento, a seleção brasileira está até sem diretor de futebol feminino, sem diretor de seleções, porque o atual diretor está emprestado para o São Paulo. Então o Marco Aurélio Cunha, ele pediu licença da Confederação Brasileira, está emprestado ao São Paulo. Então a gente não tem o futebol feminino com uma pessoa para falar, olha, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo, porque esse cargo no momento está vago. E Theo, agora nesse período desse torneio, né, que a Band já transmite há algum tempo, a seleção brasileira junto com a CBF, logicamente, estão fazendo uma peneira lá em Manaus para conhecer jogadoras, trazer jogadoras, revelações, até porque a seleção vai viver esse momento de reformulação, né? Cristiane, Marta, jogadoras mais velhas vão parar, Formiga está parando. E agora eu só não concordo com quem está à frente desse trabalho, que é o Luizão, porque o Luizão foi o técnico da seleção sub-17, participou de um campeonato mundial com 16 clubes, ficou na 14ª colocação, e no último que a gente transmitiu aqui na Band, da Jordânia, o Brasil passou pela fase de grupos com apenas uma vitória e depois caiu nas quartas de final, não tem oitavas de final. Então, assim, nas categorias de base, parece que os treinadores, mesmo sem conseguir o sucesso, eles ganham prêmios, né? A gente viu também o Doriva Bueno na seleção sub-20, uma participação muito ruim do Brasil, e ele continua. A gente precisa melhorar a comissão técnica das categorias de base, que aí a gente pode ter uma formação um pouquinho melhor. E você pode conversar com a gente, utilizando a hashtag Futeband. Aí está a nossa hashtag Futeband. Mande a sua pergunta para o Denilson, faça o seu comentário, participe da nossa transmissão. Debinha. Saiu o lançamento da Debinha. Se essa bola sair pela linha de fundo, vai ser escanteio. Pelo menos eu tive impressão de escanteio, não foi essa a impressão da assistente lá do outro lado. Essa é a Helena Fomina, 37 anos de idade. Ela foi jogadora, era meia, disputou 2 Copas do Mundo pela seleção russa e está à frente da seleção russa desde 2012. Essa é a goleira Iulia. Não foi a goleira titular nos jogos classificatórios para a Eurocopa. A Rússia está classificada para a Eurocopa que começa no meio do ano que vem na Holanda, e a Rússia está classificada. Olha só o grupo da Rússia, Denilson. Alemanha, Suécia e Itália. Moiou. E esse torneio a Rússia está encarando, né? Para de repente ser um torneio preparatório. Algumas jogadoras que não atuaram tanto nas eliminatórias da Eurocopa estão jogando como titular, com a goleira Iulia, que fez apenas um jogo nas eliminatórias europeias. São 16 times na Eurocopa do futebol feminino, com 4 grupos de 4. Ali a bola mais atrás com a Bruna. Domina a Bruna. Inverte, chamando do outro lado a Rafaele. Tem liberdade a Rafaele. A Rússia dá essa liberdade para a seleção brasileira.
A bola colocada mais à frente, vai se mandando a Bia. Encarou a Bia, saiu o cruzamento. O corte de cabeça, a bola vai saindo pela linha lateral. Papel inverso, né, Theo? A Bia fazendo jogadas de linha de fundo, com a Debinha, né? Baixa, jogadora baixa, centralizando na área, né? Benzi e Marcelo na grande final do Masterchef Profissionais. Dois grandes talentos da arte culinária em uma disputa surpreendente. Nesta terça, às 10h30 da noite. Não perca. Tenta o Brasil mais uma vez chegar à área russa. Vamos caminhando para 10 minutos nesse primeiro tempo. Para tirar de cabeça, apareceu a Ana. Insiste o Brasil, marcação forte no campo da Rússia. Essa é a Tamires. Vai embora a Tamires, pode até bater. Preferiu colocar na área. Tem muita jogadora russa por ali. É apenas tiro de meta para a seleção da Rússia. A Rússia começou perdendo 3-0 para o time italiano. Ali a bola colocada à frente. Acompanha a jogadora russa. A Shoshineva, a Bruna. A bola vai pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Aí está a Thaísa. A Thaísa que foi campeã na Copa do Brasil pelo Corinthians Audax. É uma outra parceria que a gente não sabe se continua na próxima temporada. A Confederação Brasileira coloca, por exemplo, a Thaísa como Audax, mas o time que disputou a Copa do Brasil e chegou ao título chama-se Corinthians Audax. Utiliza a estrutura do Audax, mas é um Corinthians Audax. É a jogadora que dá proteção para o sistema defensivo, né? E dá liberdade para a Formiga sair um pouco mais. Você vê que ela é a primeira volante e faz muito bem esse papel. Ali a recuperação de bola da seleção brasileira com a Debinha, já faz o toque mais atrás para a Formiga. Quando a Formiga pega na bola, a galera cresce com a Formiga. Tentou a frente com a Andressinha. Acabou ficando no chão a Andressinha. A sobra de bola é brasileira, Tamires. Outra vez a Formiga. Lá do outro lado, pede essa bola a Fabi. Vem o jogo pelo meio. Tentava por ali a Gabi. A recuperação é russa. Sempre nessa bola enfiada na frente para a velocidade da Shoshineva. Mas está isolada a Shoshineva. Fica fácil para a zaga brasileira trabalhar com a Bárbara. Tenta sair do seu campo mais uma vez o time do Brasil. Hoje tivemos a Itália vencendo a Costa Rica por 3-0. Como eu disse, a Itália também está classificada para a próxima Eurocopa de futebol feminino e está no grupo da seleção russa. Formiga. O toque feito para a Bruna. Gira o Brasil, tenta a aproximação às jogadoras, sem um chutão que a gente algumas vezes via na seleção brasileira, e vai se mandando agora com a Formiga. Tenta chegar à linha de fundo, a Formiga encara a marcação, a Formiga com falta. A falta é para a seleção da Rússia. A Formiga está com um pouco mais de liberdade nesse esquema da Emily Lima, Denilson. A Formiga, ela já tinha essa liberdade justamente pelo que eu tinha dito antes em relação à Thaísa, que fica um pouco mais fazendo essa proteção e fazendo a cobertura, logicamente. E a Formiga é uma jogadora que tem muita mobilidade. Fisicamente ela é muito bem preparada. Ela consegue fazer a recomposição na marcação e consegue chegar no sistema ofensivo, como a jogada que a gente acabou de ver. A Debinha errou o passe, né? Forçou um pouquinho e aí dificultou a chegada da Formiga. Olha a Bia, vem embora a Bia, colocou na frente a Bia. Pode sair o primeiro gol do Brasil, bateu pro outro, golaço! Gol é do Brasil! Bia Beatriz num golaço! Ela recebe na frente, encara a marcação, passa pela primeira, passa pela segunda, na saída da goleira russa, coloca no fundo da rede. O Brasil está na frente. Agora, aos 12 minutos do primeiro tempo. O Brasil tem um, a Rússia não tem nada, Nivaldo Destilo. Artilheira do torneio internacional, agora de maneira isolada, terceiro gol dela com tranquilidade, com habilidade, rompendo o sistema defensivo russo. Brasil 1-0, Bia, que joga na Coreia do Sul, a Imperatriz, por conta do Imperador, artilheira do torneio internacional. Denilson, um gol trabalhado no talento. O Brasil jogando mais no campo do adversário, a Debinha consegue roubar a bola e de primeira acha a Beatriz, e que eu tinha dito antes, quando ela parte de frente com o adversário é muito difícil parar, porque ela tem muita força, ela conduz muito bem a bola e tem qualidade na finalização, marcando um belo gol. Tenta subir mais uma vez o time da Rússia. Agora vai ter de sair um pouquinho mais, deixava só na frente a Shoshineva.
e agora vai precisar sair um pouquinho mais, vai ter de escorrer mais atrás da bola. E é um time que com certeza vai sentir não só o calor de Manaus, né? Mas o clima de Manaus, o clima úmido de Manaus. É um time que saiu da Rússia com temperatura negativa nessa época do ano. A temperatura por lá muitas vezes já está negativa e vem para Manaus com temperatura entre 27 e 30 graus e muita umidade. Sensação térmica é com uma temperatura bem mais elevada. Aí está a Rafaeli. Recebe a Rafaeli, o Brasil fazendo um gol aos 12 minutos. Olha a marcação russa. 2 jogadoras e uma na sobra. E a falta em cima da Debinha. É a Andressinha quem estava por ali. A falta cometida pela jogadora Helena Morozova. Todas jogadoras da Rússia atuando no futebol russo. Vem de novo a Andressinha. Coloca na frente. Boa bola no meio. Já deu tapa na bola, Bia. Fica com a Formiga, vai bater pro gol. Bateu pro gol! Essa bola vai pela linha de fundo. Um restaurante em crise tem solução, mas a receita nem sempre é doce. Em janeiro estreia Pesadelo na Cozinha com o chefe Eric Jacan. Fique ligado. Tá vendo alguma diferença desse time do Brasil com relação ao que jogou contra a Costa Rica, Denilson? Theo, só a questão de ter avançado um pouco mais a marcação. No jogo contra a Costa Rica, por exemplo, a Bia Debinha, que a gente viu na imagem aberta agora, ficavam na altura do meio de campo. E a Costa Rica não tinha toda essa qualidade. Provavelmente foi uma orientação da Emily para esse jogo contra a Rússia, de adiantar um pouco mais a marcação. E o gol saiu dessa forma. A tentativa mais à frente com a Xochineva. E a bola vai ficando com a goleira Bárbara. Bacana, bacana você participando com a gente. Hashtag está bombando, é FuteBand. Queremos a sua participação de todo o Brasil. Queremos você ajudando a gente a fazer a transmissão aqui na Band. É a tradição do futebol feminino na Band. É a tradição da Copa Caixa Internacional de Seleções na sua 8ª edição. Aí está a Bruna. Recebe. Levanta a cabeça, faz o toque à frente. Outra vez a Bruna. Formiga. Gira a Formiga. A bola acaba passando pela Thaísa e vai chegando na Rafaeli. Já faz a ligação, abre o jogo aqui pela esquerda com a Tamires. Outra vez Rafaeli. Levantou a cabeça, faz o toque à frente. Boa jogada, chega o Brasil mais uma vez, vai chegando com a Debinha. Essa também tem habilidade. Excelente passe para Andressinha, bateu pro gol. Para a defesa da goleira Iulia. Brasil chutando mais de fora da área também, né? Andressinha no primeiro jogo contra a Costa Rica, que abriu o placar, né, da goleada de 6-0, fez um belo gol. Brasil trabalhando muito, você cita muito isso, Theo, das jogadas ensaiadas.